Meu nome é Gus Durazo. Eu sou o Jeff Biancolini. Vamos começar mais um... Dois Canecos! Bom, e hoje temos a honra aqui de bater um papo com Edgar Soares, figura ilustre no motociclismo, vem de uma família tradicional aí e hoje vamos ter bastante história para A moto é de família aí. A moto é na família e é muita geração. Isso é legal. Muita coisa para falar, hein? Edgar, valeu, obrigado pela presença, uma honra ter você aqui. Valeu, Gus. Valeu, brigadão. Eu que agradeço. E aquela pergunta, né? Você vem de uma família tradicional, teu avô, né, já Meu avô foi o mais conhecido. foi o mais né? conhecido, Isso, né? Isso. Você é do nome dele. É do nome dele, Edgar Soares. E conta um pouquinho pro pessoal quem foi o seu avô, qual o papel que ele teve aí no motociclismo nacional. Legal, bacana. Acho que pra gente chegar na história um pouco do meu avô, a gente tem que voltar um pouquinho para falar um pouco antes, porque isso é uma coisa que já vem do meu bisavô, tá? Dos anos aí de 1920, onde o meu avô já na época andava de moto, consertava a moto, mas não trabalhava com isso efetivamente, não tinha uma oficina, não era o seu trabalho, né? E obviamente que isso passou para o avô também, né? Sim. O gosto pela motocicleta, desde pequeno. Porém, também tem uma outra parte, né? O tio do meu avô também era motociclista na época. Vamos falar aí nos anos de 30 para 40, tá? O tio dele era lojista e campeão de moto velocidade na época, Felipe Carmona. Então, meu avô tinha essas duas influências, tanto de pai quanto de tio. Caramba. O bisavô veio falecer quando meu avô ainda tinha 14 para 15 anos e, a fim de ajudar na renda da família, o meu avô foi trabalhar junto com o tio, junto com o Felipe Carmona, que era um dos grandes nomes do motociclismo na época, né? Tinham outros pilotos também, a família Bezzi de Santos, mas os Carmonas também eram muito conhecidos, tanto como lojistas quanto com pilotos. Tanto que a loja dos Carmonas foi a segunda loja da General Osório, tá? A primeira loja foi do Luiz Latorre, se eu não me engano, por volta de 1935, alguma coisa assim, tá? Que foi a primeira loja, na sequência a loja do Carmona. Então o avô foi trabalhar com o Felipe Carmona, como auxiliar de mecânico, aprendiz, essas coisas, e lá ele conseguiu aprimorar o seu conhecimento mecânico, ok? A gente dá um pulinho aí um pouco no tempo. Em 46 o meu avô começou a correr de moto. Na primeira corrida ele já foi vencedor. No primeiro ano ele foi campeão paulista, tá? Por isso ele usa o número 46, porque ele sempre falou que o 46 deu sorte para ele, por ser o ano de 1946. Foi isso mesmo, né? O ano que ele começou a correr. E daí foi uma sucessão. Tá? Foi campeão paulista, brasileiro, sul-americano, e ele conseguiu segurar todos esses títulos por 12 anos consecutivos. Tá? Caramba! Não foi sorte de principiante. Não, primeira corrida é sorte, não. E é muito legal que o tio também tinha aqueles ciúmes, né? Porque o tio era o campeão, era o nome conhecido da época, e o tio meio que colocou uma condição assim, olha, se você chegar na minha frente, for campeão, tá na rua, você vai sair fora. Sério? Colocou uma condição que assim, foi. Tá certo ele, Tá ué. certo. Tô zoando. Não, pô. Eu lembro de escutar o meu avô contar essa história inúmeras vezes, né, claro. E
ele sempre falava que ele ficou a corrida inteira atrás do tio ali, em segundo colocado, segurando, mas que na última volta falou, não tem jeito, eu vou passar, eu vou pra cima, passou, ganhou, foi campeão, e o tio mandou ele embora. Cumpriu a palavra. É verdade. Cumpriu a palavra. Cumpriu a palavra. Acho que é zoeira. Não, cumpriu a palavra. E aí o meu avô então saiu e começou a consertar motos na garagem de casa, na casa da minha bisavó, isso no Ipiranga, tá? Mas até então era o campeão paulista, né? Então ele tinha nome, então ele conseguiu pegar uma boa clientela para ele. Arrumando moto em casa, questão de 1, 2, 3 anos, não sei dizer ao certo, ele conseguiu montar a primeira oficina. A primeira oficina do meu avô foi no bairro do Ipiranga, na época chamava-se Estrada Vergueiro, era bem no final, no ponto final do ônibus lá da Vergueiro. Isso, imagino eu aí, final de 40 para 50, tá? E em 56 a gente já conseguiu abrir a primeira loja na General Osório. Então a loja do meu avô, na General Osório, foi a terceira loja de motocicletas a ter na General. E o teu tio tinha loja também na General? Isso, o tio do meu avô, em frente. É, em frente, tá? Onde hoje é a Honda Remasa, tá? Tá. Onde Pô, é a manda Honda uma esquina, Remasa. tá na outra. Isso. Caramba, sempre foi ali. Sempre foi ali. Essa situação foi proposital. O meu avô fez questão de abrir a loja de frente pro tio. É lógico. Pra fazer aquela rivalidade. Quero ver me mandar né? embora agora. É, isso aí. Que é pra mostrar os clientes entrando na loja dele. Tá E certo. sempre teve uma concorrência Eu de um com o curto seu outro. avô pra caramba, né? Sempre teve essa lógico, concorrência, tá? Um com o outro ali, um desafiando o outro, um comprava o carro, o outro queria o carro melhor, um fazia não sei o quê, esse tipo de coisa, né? Sempre teve esse desafio. O que mais? Aí, falando da carreira dele como piloto, tá? Poderia ficar aqui também citando inúmeros títulos, provas, recordes, mas vamos dar uma resumida nisso. Na década de 70, o meu avô teve a maior equipe de moto velocidade do Brasil. Eram 5 motos alinhadas no grid, tá? 5 motos aí da Yamaha, modelo TZ350, motos exclusivas de pista, tá? Não eram motos de rua adaptadas para correr na pista, igual a gente tem hoje no Campeonato Brasileiro de Superbike, por exemplo, que é uma moto... Essa que a gente tá vendo aí, as imagens. Beleza. E essa equipe... o meu avô meio que foi um desafio pessoal dele, né? Ele quis mostrar que ele era capaz de ter uma equipe e fazer um campeão também. Então, quem era o maior concorrente dele nessa época? A própria Yamaha do Brasil, tá? Em paralelo a essa história, também a gente pode dizer que o meu avô foi a primeira concessionária Yamaha do Brasil, né? Ajudou nesse trâmite, as motos virem, como é que vai ser a importação. A Yamaha do Brasil, na época, ficava ali na General Osório, eles tinham um imóvel pequeno, né? A gente imagina uma Yamaha, algo gigantesco, Manaus, não, na época era lá na própria General Osório. Isso, fim da década de 60, tá? Então, o meu avô começou como concessionário, tinha um suporte da fábrica, da própria Yamaha do Brasil, que forneciam as motocicletas para ele, mas ao mesmo tempo se tornou um concorrente dentro das pistas, porque o meu avô tinha uma equipe muito forte. E ele corria também? Não, nessa época não. Não, era só o administrador ali. Essa década de 60, quais eram as motos mais populares que tinham por aqui? Década de 60? É. Olha, década de 60 a gente não tinha muita moto japonesa. Não tinha, né? Não tinha. Eram as inglesas que eles falavam, isso, né? as motos europeias. As europeias, também, né? Então a gente tinha muita Norton, as Royal Isso, as Enfield, Norton, isso, tinha a exatamente. Triumph, né? Todas essas motos europeias. Europeias, né? Isso. Pode crer. A gente teve uma fase muito negra do motociclismo também, que vai aí um pouco de 50 para 60, não tinham as motocicletas, tanto que tinha corrida de Vespa, né? Não tinha corrida de moto, corrida de Vespa. Né? Tá, interior aí de São Paulo. Vespa é tipo uma scooter, né? É isso aí. Não é moto, né? Não é moto. É isso aí. Mas é uma Vespa. Mas é uma Vespa. Vespa italiana, né? Vespa italiana. Os caras continuam. Italiana. E o meu avô conseguiu ganhar 2 campeonatos brasileiros em cima da Yamaha do Brasil. Legal. Tá? Então isso também gerou um certo desconforto para a Yamaha, que quis rescindir contrato e não quis mais fornecer as motocicletas para o meu avô correr, né? Uma vez que o meu avô conseguiu ganhar com motos
vamos dizer assim, feitas em casa, tá? De uma fábrica. Mas já tinha tido problema com o tio, com a Yamaha, mas ainda assim usando a moto dos caras. Sim. É que japonês tem muito disso, velho. Não só no motociclismo, mas numa parada que eles dominam, vamos supor, eles são fabricantes. Eles têm que estar no topo, velho. Isso aí. Eles não admitem outra pessoa estar no topo. Karatê. Exatamente. Entendi. Verdade. Num campeonato mundial, o japonês tem que ganhar. Entendi. É isso aí. Tanto que hoje, no próprio Mundial, quem tem umas motos, uma das melhores motos, tá? A Ducati tá bem em evidência hoje, mas é a Honda, né? A Honda a gente vê que é o maior investidor, é o que está ali com um equipamento de ponta. A própria Honda do Brasil é a maior incentivadora das corridas, né? Investe muito dinheiro nas pistas. Sempre foi. Década de 80, 90, sempre foi Honda. E na época que teu avô ajudou a trazer a Yamaha pro Brasil, ele ainda tinha a oficina lá na General. Tinha oficina na General, isso. Nessa época, o meu avô montou uma segunda loja na General, de frente para essa loja que já tinha. Ah, tá. Então, vamos dizer assim, ficou com 2 lojas, sendo a maior a concessionária Yamaha, né? A primeira concessionária do Brasil aí a ter as Yamahas. E a gente tem lá na General Osório, principalmente aos sábados, a galera vai muito lá, né? Você frequentava a loja na época que teu avô tinha lá a loja? Como que era? Naquela época já era um point ali? Bom, nascido e criado ali dentro da loja, dentro da oficina, né? Me recordo bem, anos 80, anos 90, de ser um point. Não vou dizer a rua em si igual hoje, mas pelo menos a loja do meu avô sempre foi um point. O meu avô sempre fez passeios de moto aos sábados. Fechava a loja, passeio. Bate e volta. Vamos até ali, volta, o que a gente costuma fazer. Né? E meu avô nunca teve motoclube, motogrupo. É grupo de amigos. Não é com nome, não é com colete. Então, ó, sábado eu saio para passear. Quem quiser, tamo aí. Perfeito. Ia juntando. Juntava 5, 10, 20, 30. E começou a juntar a turma, né? Então já era meio sabido que sábado, meio-dia, 1h, a turma do Edgar ia sair para dar uma volta, né? E aí eu sei que eu acompanhei muito isso, eu era pequeno, né? E eu via a loja muito cheia por conta disso. Legal, né, meu? Cheia. Anos 90 vinha a Jô Soares, né? Começou também a ter essa mídia, né? O Jô andava de moto, ele tinha Harley, e aí sempre ficou aquela coisa, pô, seu avô Edgar Soares é parente do Jô Soares, porque eles estão sempre juntos. Puta, sempre é verdade, tiveram essa pergunta, ligado. Porque Soares, saíam juntos, né? E meu avô conhece o Jô Soares, imagine, de quando eram mocinhos ainda, né? De quando eram mocinhos, e o Jô viajava bastante de moto, tem relatos de quando ele ia para o Rio de Janeiro, e meu avô ajudava muito nisso, né? Isso de muito tempo atrás, né? Eu fiz essa pergunta porque ali tinha um nome, né? Aquela região ali. A Esquina do Veneno. Esquina do Veneno. A Esquina do Veneno. Famosa. A Esquina do Veneno, esse nome, ele vem da década de 50 já, tá? Esquina do Veneno. Por que Esquina do Veneno? Porque ali sempre foi um ponto de encontro dos motociclistas, dos motoqueiros, tá? Motociclista, motoqueiro nos anos 40 não eram bem vistos pela sociedade. Sim. Eram arruaceiros, baderneiros, tá? Então, ali sempre foi um point de pessoas diferentes. E a gente sabe, o centro tem de tudo, né? Então, a gente tinha os prostíbulos, os bares, então juntava de um tudo ali, tá? Por isso a Esquina do Veneno. Existe uma caricatura do fim da década de 40, eu tenho isso, que retrata a Esquina do Veneno. Tá? Uma caricatura. Eu não sei dizer quem são as pessoas que estão caricatos ali na imagem. O meu avô sabia dizer um a um. Esse é piloto tal, ele está aqui por causa disso. Esse aqui estava fugindo da garota de programa aqui pela janela. Esse é porque caiu na corrida, então ele está com o pneu aqui. Então tem todo uma brincadeira em cima disso. Legal, né? Muito legal. Se a gente imaginar a década de 40 para 50, né? Da hora. E assim, tem alguma história assim que você lembra que teu avô contava pra você? Uma história que marcou na época que ele corria? Porque, mano, imagina o que deve ter de... Puxa, muitas histórias. Uma história que eu gosto bastante de contar é a história da corrida em homenagem ao 4º centenário de São Paulo, tá?
Isso, se eu não me engano, em 1954. Tá? Foi uma corrida internacional, os pilotos internacionais vieram participar dessa corrida e alguns pilotos brasileiros foram convidados a participar dessa prova, inclusive o meu avô. Nessa prova, por se tratar de uma prova internacional, o meu avô não correu com 46, correu com outro número, se eu não me engano, 17. Tá? Nessa prova, um dos pilotos que veio disputar foi, na época, o campeão mundial piloto oficial Norton, da Inglaterra. Tá? Chamava Ray M. E deu-se a largada, vamos dizer assim, deu-se a largada, né? Por volta, acho que da quinta ou sexta volta, a moto do meu avô apresentou um problema mecânico, ele teve que entrar no box, ficou algumas voltas no box para resolver esse problema, voltou para a pista sem saber que volta era, que posição estava. Bora pra pista. Vamos acelerar, vamos voltar. E voltou junto, atrás do campeão mundial. E ele conseguiu andar algumas voltas atrás do campeão, inclusive tem uma narrativa dele curva a curva de como foi uma das voltas, e conseguiu passar, e ficava atrás, e passava. Mas por que eu quis contar essa história? Porque nesta prova, o campeão inglês bateu o recorde internacional da pista, e o meu avô conseguiu bater o recorde nacional da pista em mais de 4 segundos. Tá? Mérito esse porque ele estava andando no traçado do inglês. O veneno do cara ali, né? Isso, entendeu? Exatamente. Então tem um mérito do outro que estava puxando ele ali. E meu avô sempre falava que cavalos eram cavalos porque a moto do inglês era muito mais forte, inclusive tinha uma marcha a mais. Então na reta ele abria muito. Tá? Acredite, levaram 17 anos para bater o recorde do meu avô. 17 anos de evolução de motocicletas, traçado antigo. Tá? Então, até esse assunto aí, não sei se você vai querer falar ou não, porque eu sei de uma história aí que tem o troféu, tem o nome do seu avô. Tem o troféu. Que é justamente em relação ao recorde da pista de Interlagos. Mesmo, é isso mesmo. Então vamos lá, vamos falar. É polêmico, mas vamos falar. Bateu o recorde e meu avô viu que passava ano e ninguém quebrava esse recorde dele. Então ele resolveu fazer o troféu Edgar Soares. Seria um troféu, foi um troféu transitório, onde cada um que fosse quebrando o recorde ganhava o troféu por um determinado tempo, até vir o próximo. Sim. E aí o nome na plaquetinha, com a data, com o recorde, ia passando então de um para outro, né? Por causa do recorde da outra pista. Estamos falando aí de 17 anos para frente, 20 anos para frente. E esse troféu ele ficou em vigor até que se mudou o autódromo, né? Já não faria mais sentido, muda tempo, muda tudo, né? E mudou, né? Cortou pela metade o autódromo, nós tínhamos 8 quilômetros e pouquinho, caiu para quase 4,5, então já não tinha mais aí a ideia principal do troféu. Esse troféu hoje está com uma pessoa que supostamente foi a última a quebrar o recorde, tá? Então está com ele. Mas a gente se aprofundou um pouco em pesquisa recentemente, né? Para saber de fato se esse troféu deveria estar com ele ou não. Até porque quando não teve mais a continuidade do troféu, a gente pleiteou a volta dele, né? E essa pessoa não quis devolver, falou que não, que ele tinha ganho, que era dele o troféu. Então a gente hoje em dia, aí, de uns tempos para cá, a gente pesquisou e viu que não é dele o recorde. O último recorde é de um piloto chamado Cláudio Girotto. Tá? O Cláudio Girotto foi o último piloto brasileiro a bater o recorde de Interlagos na pista antiga numa prova de moto velocidade. Tá? Então, de fato, hoje o troféu, se tinha que estar com alguém, era com o Cláudio Girotto, não com a pessoa que está hoje. Eu não vou mencionar o nome, mas não deveria estar com ele. Então tem uma polêmica por trás disso, porque não quer devolver o troféu tinha que estar com o outro. Eu acho que o troféu não tinha que estar com nenhum dos dois. O troféu tinha que estar hoje em exposição, dentro de alguma federação, dentro de algum clube, dentro de... Até porque foi transitório, passou pelas pessoas, está registrado na plaquinha ali. Isso, né? Não existe mais o traçado, foi em exposição. Eu acho justo isso estar em exposição para quem quiser ver. Tem que estar num lugar público. Todos podem ver. O egoísmo está na sua sala, está dentro da sua loja. O que seria de você quer ir dentro da sua loja? Claro. Lindo, maravilhoso. O troféu tem 1,5 m de altura.
com base de mármore. O troféu é a coisa mais linda. Mas eu acho egoísmo de minha parte. Mesmo assim, dentro de uma loja, ainda as pessoas poderiam ter acesso porque é público. Mas o egoísmo maior é do Mané, que, porra, devolve o troféu, mano. Não é seu, velho. Mas quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele sabe que não é dele. Sabe, pode ter lógico que sabe. certeza, Ele sabe. Quando ele olha também, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Mas Tudo paciência, bem, né, né? velho? As Ele, pessoas são as pessoas, né, cara? A gente não vai Importa conseguir o fato, mudar não o ninguém. bem, né? Exatamente. É isso aí, entendeu? E você, assim, vamos falar agora do Edgar Soares Neto, né? Edgar Soares Senise. Senise. É uma sequência de Edgares, tá? É uma Porque confusão. teu tio também, né? Meu Edgar? tio também, é. Vamos lá, o meu avô é Edgar Soares, o meu tio é Edgar Francisco Soares. Aí nasceu meu primo primeiro, meu primo é um ano e meio mais velho, ele chama Edgar Soares Neto. Isso é tradição de mãe, da minha mãe. Minha mãe, por coincidência, casou com o Edgar, meu pai também chama Edgar. Então colocaram o meu nome em homenagem ao vô e ao pai, né? Aquela coisa. Meu filho também é Edgar, então eu tenho o nome de pai, Edgar Soares Senise. Eu levo o sobrenome do meu pai também. Neto Legal. é o primo. Ah, legal. E a parte, você com seu avô, a influência que ele, lógico que ele teve uma influência diretamente aí para você entrar no mundo do motociclismo. Com quantos anos você montou numa moto, você já começou a sentir esse gostinho, falar, porra, é isso que eu quero? Sabemos que você tem uma oficina, você trabalha com moto também, então moto não é só parte da sua história, é a sua vida, né? Não é só lazer, é trabalho. É trabalho, né? É vida, a sua é tudo, vida. é trabalho, é lazer, é tudo, né? Quando que começou realmente isso daí pra você? Meu avô costumava dizer que na família Soares, aprendeu a andar, tem que ter moto. Então é uma questão de já ter noção do que está fazendo, andando, moto. Minha primeira moto foi 2 anos e meio de idade. 2 anos e meio a primeira moto. Genial. Né? Na época, como a gente tinha facilidade de importação, as motos da Yamaha, o meu avô conseguia trazer algumas mini-motos, né? Então a gente importou na época 3 mini-motos. Um triciclo Yamaha de 50 cilindradas, tudo a gasolina, tá? Nada elétrico. Uma Yamaha de 50 cilindradas, 2 tempos, com eixo cardan. Tá? Mini motinha, é bacana. Chique. Essa é uma PW50. E uma Hondinha 50, 3 marchas, câmbio sequencial. Pô, mas vocês estão ficando loucos? Como assim? Marcha, vocês têm 2, 3 anos de idade, meu primo na época quase 4. O que o meu avô fazia? Ele limitava o acelerador da moto pra gente não sair se matando, até porque não tínhamos muita Tinha ideia, noção, né? do que estávamos fazendo em cima da moto, só sabia que tinha que 2 anos e Era um meio. brinquedo, né? Um brinquedo. Acelerar, um brinquedo. É, um brinquedo. Um brinquedo. Brinquedo legal pra caramba. É isso mesmo. Então, desde muito pequeno, 3 anos de idade já tinha aquela coisa, vamos andar, aprende, põe a rodinha, vira a moto, vai daqui, vai dali. Então foi uma questão de tempo. Posso dizer que então, de 2 anos e meio foi a primeira moto. Não parou mais. Caramba, Legal, da hora, legal. hein? Não parou mais. E o estilo que você curte? Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Pode? Seu filho já tem? Meu filho já. Quantos anos que ele tá? Ele é Meu novinho, filho tá né? com 2 anos e 3 meses. Tá na idade. Já Tá tá na ali, idade. já tá ali. Tem essa influência desde pequeno, né? Desde da barriga da mãe já frequenta a oficina do pai, já Sim, escuta a sim. moto, já identifica as motos, sabe acelerar, sabe onde liga. Tem a motinho dele ali para andar, com rodinha. Tem bicicleta sem pedal e sem rodinha. Já desce as puta ladeira embalado. Essas bikes são legal pra caramba. Vai, moto, a moto, e quer andar na moto. Eu tive a oportunidade de, uns meses atrás, ir pra Bahia, e lá a gente sabe que é um pouco mais tranquilo, assim, Mais né? relax. Deu pra levar a criança na moto, e eu saí pra passear com ele numa Honda Bis. E eu coloquei ele sentado na frente aqui, com a mãozinha no painel, e ele queria acelerar. Na hora eu falei, então tá bom, então acelera. E ele pôs a mãozinha aqui, e acelerou, e tirou, e acelerou, e foi. E foi andando. Foi tocando a motoca. Foi tocando a motoca. A minha esposa estava na garupa, ela filmou, tem isso filmado. Da hora. Mano. Nessa ocasião, 1 ano e 8 meses. Muito Tá louco. vendo? 1 ano e 8 meses. É, Já tá. é aquela influência. Daqui uns né? anos ele vai estar aqui, ele vai estar falando, meu pai começou a andar com 2 e pouco, eu com 1 ano e 8 meses. É isso. É que é o seguinte, na nossa família, a gente tem esse aprendizado de motociclismo
de uma forma um pouco diferente, né? A gente tem toda essa tradição que vem da Sim, família, sim, sim. de É cultural, piloto, é cultura, e é aquilo, moto, responsabilidade, equipamento, Sim. capacete, entendeu? Então desde pequeno, vai sair de moto, põe o tênis, Uhum. põe o capacete, ó, assim não pode sair. Então sempre teve esse aprendizado, né? O Edgar Soares era teu avô por parte de mãe. Mãe, A tua mãe também andava de moto? a minha mãe também sofreu aí os mesmos ensinamentos que eu sofri, que meu primo, né? Todos. Mas desde dava legal pequeno. mesmo ou tipo só dava aqueles rolezinhos?